dos destinos mais amados pelo brasileiro foi a minha segunda cidade na minha passagem pela Argentina, Bariloche. Essa cidade que eu sei que muita gente já conheceu e ama. Outras pessoas aí deixaram um pouquinho de lado para conhecer outras como o Chile, por exemplo, que também tem neve, é um pouquinho mais acessível. Mas eu resolvi conhecer Bariloche e eu tenho que dizer, eu entendo por que os brasileiros são apaixonados pela cidade. Vem comigo conhecer um pouquinho, saber as principais dicas e descobrir se talvez Bariloche é o seu próximo destino de neve. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariane Lima e hoje aqui eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre Bariloche, essa cidade que eu visitei no finalzinho de julho e que fez eu realmente cair de amores. Foi o meu primeiro destino de neve. Eu tinha visto neve uma vez na vida, assim, de longe nas montanhas do Peru, mas eu nunca tinha realmente pegado na neve, sentido e nunca tinha esquiado na minha vida. Então, realmente a cidade fez eu me apaixonar simplesmente porque ela é toda perfeitinha, toda preparada para o turismo e eu acredito que muita gente deveria colocar aí na lista quando viaja para a Argentina. E pra gente não enrolar e já começar a contar todas as dicas, tudo que eu vivi por lá, vamos falar um pouquinho de como eu cheguei a Bariloche. Eu viajei pela companhia Flybond, que foi de Buenos Aires para Bariloche, um voo que eu comprei por conta própria, diretamente no site da Flybond, que é uma low cost da Argentina. E eu viajei nessa companhia porque o meu voo era Guarulhos, Buenos Aires, Buenos Aires, Guarulhos. Então, todos os trechos que eu fiz ali internamente eu comprei por conta própria. Mas se você quiser viajar diretamente para Bariloche, é possível, existem voos direto aqui do Brasil para Bariloche. E também você pode comprar aí com conexão em Buenos Aires. Então existem várias formas de chegar até Bariloche. Bariloche fica ali na Patagônia mesmo, então já é mais ao sul ali da Argentina. E é um destino assim, é perto de Buenos Aires, assim, um voo de 2 horas, mas não diria que assim, tão fácil de acessar quanto provavelmente outras pessoas veem o Vale Nevado no Chile, né, que já fica ali na própria Santiago. Então no caso de Bariloche, realmente você precisa pegar um voo até Bariloche de Buenos Aires ou aqui do Brasil. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. E aqui já vai outra dica, escolham bem onde vocês vão pegar o hotel em Bariloche. Se você pegar fora ali do centro, da região central da cidade, é legal você ter um transfer aí já pensado, já reservado com o seu hotel, enfim, da forma que você puder pensar, porque o hotel pode ficar um pouco longe, né, da cidade. No caso do Chow Chow, que é um hotel super famoso em Bariloche, ele fica a 25 quilômetros do centro, então pode sair um pouquinho caro o táxi, ou às vezes o táxi pode nem querer levar, né, dependendo se for muito longe. E falando em valores de táxi, pro centro, o nosso táxi ficou em 1.900 pesos. Lá em Bariloche não existe aplicativo, não tem como, não funciona isso, só realmente o táxi. Então você vai pagar por taxímetro ou às vezes você vai conseguir um Remi, que eles chamam, né? É tipo um táxi por operador, eu não sei como funciona exatamente, um táxi executivo, algo assim, mas que você paga aí um valor fechado que você negocia antes ou na própria operadora desses Remis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre transporte, mas no caso do aeroporto você vai pegar o táxi que fica lá na porta ou esses Remis, e aí você vai ter que negociar o valor com antecedência se ele não tiver taxímetro. E ainda falando de hotéis, isso é uma das partes que mais vai pesar na viagem em questão de valores, porque a hospedagem em Bariloche é realmente caro, principalmente se você deixar pra em cima da hora, como foi o meu caso. Então realmente a gente pagou mais do que gostaria e as opções acabam super rápido nessa temporada de neve. A gente pegou um hotel que chama Huemu, é um hotel que fica ali na região do lago mesmo, o lago principal ali da cidade. Tinha uma vista maravilhosa, era um hotel super bonito. Apesar disso, a gente não gostou muito porque o hotel era bem assim, antiguinho, os serviços eram ruins, a comida também não era muito boa. E apesar da boa localização ainda ser na parte do centro, ele ficava um pouquinho afastado
do centro mesmo. Então, era uma caminhada aí de 15 minutos até o centro, o que era ok se não fosse os dias de chuva, onde ficava bem uma lama assim em frente ao hotel. Então, vale bastante olhar essas questões. A maioria das pessoas pega um hotel no centro mesmo, que é onde tem uma gama maior aí de opções e também é onde você vai fazer tudo, né? O centro cívico ali, que eles chamam, é onde tem todos os restaurantes, as agências de viagem, todos os cafezinhos. Então, o centro é o melhor lugar para se hospedar, porque você realmente vai ter tudo próximo e não vai gastar tanto em táxi e vai ter bastante opção ali ao seu redor. O centro também é um dos lugares mais baratos de se hospedar, não só pela questão de estar perto de tudo, mas como você acha também opções bem baratinhas. Tinha opções aí, você gastava R$2.000 uma semana inteira, o que é uma opção bem legal para a cidade. Mas é também um lugar onde você vai encontrar opções assim um pouco menos chiques, um pouco menos legais, assim. Então, se você realmente quer ter uma experiência de hospedagem, talvez lugares que ficam um pouco mais afastados do centro vão ser a melhor opção. Assim como foi pra mim ali perto do lago, era uma opção melhor, apesar desses pontos ruins que eu citei. O hotel era bem legal, a estrutura era boa e realmente era um hotel melhorzinho, mas tem outras opções ainda melhores. Se você pegar tempo, você vai pegar um valor legal e vai ficar ainda próximo ao centro, ainda que você tenha aquela vista linda do lago. Existem também hotéis antes de chegar em Bariloche, que são hotéis aí que ficam um pouquinho mais afastados, mas é como se fosse um chalé, uma casa para algumas pessoas, e aí você precisa reservar normalmente com os próprios proprietários. E também existem hotéis aí que ficam no próprio cerro, que é um dos principais, que é o Cerro Catedral, né? Ali em volta vão ter vários hotéis. E um dos principais também, que não fica ali no Cerro Catedral, fica aí, como eu disse, a 25 km da cidade, que é o Tchau Tchau. É um dos hotéis aí mais famosos da cidade aí de Bariloche e também da América Latina. E como hoje eu já tô revelando todos os preços de uma vez, falando no hotel, o hotel que a gente ficou, que é o Ruemu, a gente pagou 357 mil pesos. Isso é muita coisa, principalmente porque a gente ficou uma semana. Considerando aí o câmbio oficial, o câmbio paralelo, que foi o que a gente utilizou. Como eu dei a dica no vídeo de Buenos Aires, o legal é você pagar na hora e não através do site que você reservar, porque aí você pode usar o câmbio paralelo. Nesse caso, considerando aí que a gente estava por volta de R$1 para 60 pesos, a gente gastou aproximadamente aí uns R$6.000 em uma semana no Ruemu. É um valor super alto, você consegue hotéis melhores que esse, por esse valor, se você se antecipar e realmente olhar direitinho, porque tem várias opções que são melhores e que vão sair mais baratas. Não é uma cidade barata para se hospedar e se você quiser ter uma experiência boa, você vai pagar um pouco mais caro, mas se você se planejar, você consegue valores melhores. E essa foi realmente a maior despesa que a gente teve em Bariloche. Foi a hospedagem, foi realmente um pouco caro, um pouco mais caro do que a gente esperava. Passando esse trauma, esse pequeno perrengue com companhia aérea, com hotel e etc., a gente acordou no outro dia e já resolveu explorar a cidade. Então, nosso primeiro dia aí no nosso roteiro foi explorar o centro cívico, que é o centrinho ali da cidade, onde, como eu disse, vão ter todas as opções que você deseja para comida, para café, para chocolate. Chocolate, principalmente, é famoso ali em Bariloche. E também um lugar onde você provavelmente vai achar as agências de viagem que vão te oferecer os passeios aí, as aulas de esqui, etc., que você queira fazer na cidade. Também é onde a gente alugou as nossas roupas. A gente não fez tudo nesse dia, mas basicamente a gente já aproveitou esse dia para reservar os nossos passeios. Então a gente começou o dia ali passeando pela cidade, conhecendo, já almoçando ali uma das melhores pastas que eu já comi e na Argentina. E realmente a cidade já começou a surpreender porque tem muita opção e tem muita opção boa. Então comer em Bariloche foi assim uma das melhores experiências. Eu sou apaixonada por comida, sou apaixonada por experiências gastronômicas e Bariloche não deixou abaixo porque realmente a gente comeu muito bem lá. Então depois de passar desse momento aí que a gente já começou a comer, já começou a experimentar, a gente também foi atrás de viagens, de agências de viagens,
para entender melhor os nossos passeios. E aqui já começa a ficar um ponto, porque muita gente vai nas agências brasileiras, tem várias agências lá que são onde tem atendimento de brasileiros, são agências especializadas aí no público, e elas têm um atendimento excelente, mas o preço também acompanha, né? Então é um preço mais alto, e isso é importante dizer, porque às vezes é legal dar uma olhada em várias agências. Eu não acredito que o serviço muda muito. A gente acabou pegando uma agência diferente e o serviço foi muito legal e o preço bem mais em conta. E além disso, a gente ainda encontrou várias pessoas que fizeram aulas de esqui com a gente que também pegaram nessas agências que são mais especializadas, ou seja, a gente estava no mesmo grupo ali de pessoas que pagaram um pouco mais caro. Mas claro, tudo vai depender do atendimento que você busca, da facilidade, porque essas agências elas ficam super bem localizadas, o atendimento é excelente, então se você tá com um orçamento aí mais tranquilo e tá a fim de pagar um pouco mais, com certeza vale a pena. Nem pesquisa, vai direto nessas agências brasileiras que são sempre indicadas por lá e elas realmente são muito boas. E nesse dia que a gente deu esse rolezinho pelo centro, a gente acabou já reservando o nosso passeio ali com a agência de viagens. E é uma agência assim que fica um pouco mais escondidinha, ela chama Roteando Viagens, eu recomendo, super tranquila, deu um super atendimento aí pro WhatsApp e o preço também era super tranquilinho. A gente tinha aí o pacote para 2 pessoas para ir pro Cerro Catedral, que é um dos principais cerros lá para esquiar, e a gente foi por 24 mil pesos, então isso incluía o transfer ida e volta, né, do cerro até o hotel, do hotel até o cerro, os equipamentos de esqui, a aula, e lá a gente só teve que comprar realmente a entrada da montanha, que ficava por volta ali de 9 mil pesos, então 24 mil pesos sem entrada da montanha para 2 pessoas. Além desse passeio, a gente também teve que alugar, na verdade, as roupas de neve. Bom, e esse passeio que a gente comprou, ele não incluía o aluguel de roupas e a gente teve que pegar esse aluguel por conta própria. Algumas agências, elas indicam um local e aí acabam dando desconto. É legal você pegar esse tipo de indicação. E se não, é muito fácil, tem vários lugares ali que alugam roupas e fica assim bem exposto. O legal é você experimentar e dar uma olhada se você gosta do material da roupa, se fica bem no seu corpo, porque a gente sabe, são para várias pessoas, então eles compram tamanhos assim padrões, não vai ficar o melhor ajuste do mundo, mas é legal você se sentir confortável naquela roupa e às vezes investir um pouquinho mais para poder usar algo que fique bem em você. A gente pagou 3 mil pesos no aluguel da nossa roupa por dia, então é um valor assim até razoável, né, pro aluguel da roupa, mas é super tranquilo e eu acho que vale super a pena, porque até pra andar na cidade, se tiver um dia que tá chovendo, fica muito mais tranquilo com aquela roupa de neve, principalmente se você não tiver roupas adequadas para o frio, porque ela realmente protege contra o frio, protege contra chuva, protege contra neve, então torna a experiência um pouco mais tranquila na cidade, você não fica passando frio. Bom, chegado o dia de esqui, a gente foi para o cerro aí, no passeio estava incluso o transfer, como eu disse, e chegando até a montanha, a gente se preparou aí para começar a nossa primeira aula de esqui, que pra mim foi incrível, eu amei a experiência. É uma aula em grupo que normalmente eles vendem, você pode comprar aí só pra você. A gente comprou em grupo, o que foi ok, ele ensina basicamente as coisas básicas que você precisa saber pra poder esquiar pela primeira vez, que é basicamente frear, então aprender a frear. E aí depois de passar daqueles minutinhos ali que você aprende a esquiar na base mesmo, você entra na montanha ainda na base, mas aí você consegue usar a esteira, você consegue usar ela para subir e começar a sua descida. É super legal a aula de esqui e apesar de algumas pessoas se machucarem, eu considero assim um esporte tranquilo se você for com segurança, for com tranquilidade, porque né, é sua primeira vez, então não adianta querer se jogar e já ir até o topo e ter várias aulas de esqui. Enfim, bom, esquiar e no cerro foi um dos nossos principais aí atrativos na cidade, e também ficar ali andando, comendo, e na Rapa Nui, que é uma das chocolaterias mais famosas por lá, ou também na Havana. Então a gente foi nesses lugarzinhos ali dentro da cidade e acabou indo mais esquiar. Mas tem outras diversas atrações que você pode participar ali em Bariloche. Tem desde coisas assim locais, como tipo o Museu da Patagônia, a marca, tá, gente? Ou você pode fazer o Circuito Tico, que foi algo que a gente fez, que é um circuito ali pelas principais rotas da cidade, onde você vai ver aí alguns mirantes, vai ver o Cerro Campanário, vai ver uma vista da cidade super legal. Eu não gostei particularmente desse Circuito Tico,
porque eu achei um pouco assim cansativo, eu não gosto de tour, fica dentro de van, eu confesso que não gosto, tava chovendo muito nesse dia, então a gente não deu muita sorte também, né, com o clima. Mas além disso, você também pode fazer o Cerro Tronador, que é um cerro lindo, que eu queria muito ter visitado, mas estava fechado. Tem o Perito Moreno também para esquiar, tem o Cerro Otto, que dá para ir na própria cidade mesmo, a partir de teleférico. Então tem muita opção do que fazer na cidade, realmente uma semana às vezes é pouco. Eu acabei ficando mais tranquila, ficando aí alguns dias no hotel, descansando, ou curtindo a cidade, andando, eu gosto bastante de fazer isso. Então eu fiz esse roteiro realmente mais focado aí nesses dias de esquiar e nos outros dias de ficar tranquila pela cidade. Mas existem muitas opções, então o que eu recomendo é você não deixar seu roteiro tão fechado quando você fizer suas pesquisas aí na internet, realmente chegar lá e descobrir o que você tem mais interesse em fazer e como o clima vai te ajudar. E aí você vai encaixando cada uma das atrações que você quer fazer aí no seu roteiro no dia a dia. Bom, eu sei que essa é a parte mais importante, mas eu vou falar então de valores. No geral, a gente gastou 10 mil reais aí durante uma semana em Bariloche. É um valor um pouco alto, realmente, fica aí por mais de R$1.000 para 2 pessoas por dia, mas isso muito em conta do hotel que eu citei. Realmente o hotel ele foi caro e isso pode pesar aí no seu orçamento. Então se você pegar com antecedência, olhar direitinho, às vezes pegar uma experiência mais tranquila, você vai pagar bem menos e é possível realmente fazer uma viagem com um orçamento menor. Então a gente gastou mais, a gente gastou 10 mil por conta deste hotel. Além disso, outros gastos como os que eu já citei, de fazer o batismo de esqui ou ir para o cerro, o passe da montanha, você também obviamente vai ter gastos aí com comida. Em média, a nossa alimentação, almoço ou janta aí ficava por volta de 5.500 pesos, esse preço sempre vinha assim. E a gente comeu muito bem em Bariloche, a gente realmente comeu em restaurantes bons, comeu parrilla, comeu pasta, comeu coisas diferentes. Então esse valor é uma média aí de gastos para 2 e sempre com uma tacinha de vinho, uma água com gás. A gente não era muito de comer sobremesa assim no próprio restaurante, mas esse era o valor que a gente pagava. Além do valor que a gente gastava aí para almoço e jantar, também tinha, né, o cafezinho, os chocolates, o alfajor, e esse era um capítulo à parte em Bariloche, porque lá tem muita chocolateria e tem muitos lugares especializados, então assim, não gostar deve ser até maravilhoso, porque lá eu comia chocolate todo dia, tomava um cafezinho pós-almoço, peguei esse vício. E a gente gastava por volta de 2.500 pesos, normalmente para 2 aí no cafezinho, mais alguns chocolates. Então, normalmente tinha esse valor. A gente não gastava com café da manhã porque tinha no hotel, e apesar de não ser um dos melhores, a gente acabava realmente comendo por lá, então esse não era um gasto que a gente teve. Todos os outros gastos, então, vão depender dos passeios que você escolher fazer. Esse do batismo é o mais comum de se fazer por lá, então fica aí por volta de 15 mil por pessoa, e pode ficar até um pouquinho mais, aí se a gente pensar na entrada da montanha, pensar nos gastos ali no dia a dia, mas é legal você escolher os passeios que você deseja fazer e saber que dependendo do passeio pode ser um pouquinho mais caro, como um tour até o Cerro Tronador, ou um tour, por exemplo, de esqui noturno com jantar. Então tem diversas experiências que você pode fazer e cada uma delas vai pesar um pouco mais o orçamento, e realmente tanto a hospedagem quanto os passeios são que mais pesam no orçamento e vale ficar bem atento a essa questão. E aí, ficou com vontade de visitar Bariloche por tudo que eu contei? A cidade realmente é linda e eu recomendo muito. Se você não conhece, põe aí na sua listinha. Se você já conhece, bom, vale voltar porque é linda e vale muito a pena. Se ficou alguma dúvida, se você relembrou aí de alguma coisa e quer deixar nos comentários para ajudar outros viajantes, fiquem à vontade. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e até a próxima!